Alô, amigos! Estamos aqui, canal Tricolaço no ar. Eu sou o Robson Ramos, muito prazer mais uma vez. Obrigado a você que está por aí. Curta, compartilhe, indique para os amigos. Espacinho aqui para a gente trocar uma ideia sobre as coisas do tricolor no nosso canal Tricolaço. Depois de Corinthians 2, São Paulo 2 no clássico. Eu poderia pegar o vídeo da quinta, colocar no lugar desse aqui, mudar o placar e ir embora. Porque muito do que aconteceu hoje a gente adiantou e falou aqui no vídeo da quinta-feira, depois de Internacional e São Paulo. Né? Resultados como o de hoje, tirando a sua normalidade, clássico, fora de casa, torcida contra, rivalidade, então resultado normal, é porque você se obriga a vencer jogos em casa contra times mais fracos. Aí alguém pode dizer, ué, mas isso é um fato. Sim, isso é um fato, mas futebol não dá para jogar obrigado, não dá para conseguir resultados se obrigando a conseguir. Por isso que é importante tentar ganhar alguns desses jogos com os placares normais. Então vamos recordar o que a gente falou na quinta-feira, numa sequência normal, se a gente fosse fazer marcações antes do campeonato começar, a gente colocaria na tabela uma derrota contra o Internacional no Beira-Rio, e o empate contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Certo? O São Paulo empatou com o Internacional, não foi no Beira-Rio, foi em Criciúma no Heriberto Rilse, e empatou com o Corinthians na Neoquímica. A parte, digamos assim, que a gente pode chamar de negativa, ainda considerando a normalidade dos resultados, é que o São Paulo poderia ter vencido os dois jogos. No caso da quinta-feira, por causa do que fez no segundo tempo, inclusive com aquele gol anulado do Caleri. E no caso do jogo de hoje, pelo que fez nos 20 primeiros minutos e pela forma como tomou o empate nas duas ocasiões. O São Paulo tomou gols em falhas individuais ou falhas coletivas reduzidas a poucos jogadores. Né? E isso fez com que o Corinthians entrasse no jogo. Então o São Paulo fez um primeiro tempo muito tranquilo até 20 minutos. Não era nem que estava jogando bem, mas além de tudo tinha tranquilidade porque o Corinthians não estava bem. O Corinthians estava um pouco incomodado dentro do jogo, com dificuldade de saber exatamente o que fazer. Apesar de trabalhar dentro do campo do São Paulo, mas tomava pouca iniciativa e não agredia. E quando o São Paulo passava a linha do meio de campo, tinha um espaço aberto, porque a defesa corintiana não estava tão afinada. Então o São Paulo entrava com muita facilidade, isso aconteceu no primeiro gol. E no segundo gol, de certo modo, também. Né? Porque o São Paulo consegue tramar a jogada lá no campo de ataque sem muito incômodo, sem muita resistência por parte do Corinthians. E na parte defensiva, o São Paulo ia bem. O São Paulo fechava os espaços, não deixava o Corinthians entrar, dificultava a aproximação, até que isso foi esgarçando com o passar do tempo, e aí o São Paulo começou a fazer o seguinte, a relaxar nessa saída. Então, quando conseguia tomar a bola de um jogador do Corinthians, o passe para reiniciar a jogada já era com o pé mole. Isso aconteceu com o Luciano pelo menos 2 vezes, aconteceu com o Luiz Gustavo pelo menos 2 vezes, aconteceu com o Diego Costa, em um dos lances ele fez falta e tomou cartão amarelo. Isso era sinal já de que o São Paulo estava se desconcentrando da importância do que tinha que fazer para vencer a partida ou para pelo menos administrar aquele resultado sem sofrer risco. Até que, no combinado, quando o Hugo não recebe combate, Igor, Vinícius e Lucas não se conversam e sobra um quadrado, que não sobrava em nenhum momento do primeiro tempo. O Coronado, que bate bem na bola, que é bom jogador, teve espacinho certo para ajeitar a bola, olhar para o gol e bater. Aí você tem alguns outros componentes. O Jandrei, que não é firme e que é muito baixo e que pula atrasado. Empate do Corinthians aí. O Corinthians aumenta a pressão. Depois desse período aí, aliás, antes do gol até, já com 23, 24 minutos, o Corinthians pressiona o São Paulo com mais consistência, leva essa pressão até os 35, 38 minutos. O São Paulo percebe que tem que levar o jogo mais a sério, retoma algum controle da partida por ali, e aí, nesse momento, consegue fazer o segundo gol contra do Kaká. Aí, o jogo termina 1-1,
Vamos pro segundo tempo. E aí acontece que o São Paulo costuma começar bem os segundos tempos, pelo menos nessa fase onde tem errado, às vezes, em algum período do primeiro tempo, o Zubeldia vai lá, corrige, e o time começa o segundo tempo bem. Hoje, não é que começou mal, mas os dois times começaram. O São Paulo não foi superior demais ao Corinthians quando começou o segundo tempo. Mas estava mais organizado. Estava mais organizado, trocando passes, acertando mais. Igor Vinícius melhorando o seu nível de atuação. Mas para se ver como o São Paulo errou muito no passe, né? De novo o passe é o vilão. Tem 3 momentos do Igor Vinícius no segundo tempo que elevam a participação dele na partida. Uma roubada de bola do Wesley no campo de defesa do São Paulo. Aí ele perde a bola na sequência da jogada e retoma a bola de novo do Wesley, já no campo de ataque do Corinthians, e arma uma situação perigosa para o São Paulo. E fica em condições de armar uma situação perigosa do São Paulo. Não arma porque erra o último passe de novo. E numa bola no campo de defesa depois disso, onde ele vai sair tocando e toca a bola para a lateral. E ele retoma a bola, quer dizer, então, muita disposição no desarme, na hora de buscar a bola, de retomar a bola, mas pouca concentração na hora de distribuir o jogo. Não é só ele, eu usei ele como exemplo, porque ele foi bem no geral. Mas isso aconteceu com quase todo mundo no São Paulo. O penalizado da vez por isso foi o Luciano, e merecia isso. E dá pra gente falar de um capítulo à parte. Apesar de o Luciano ter saído, e apesar da atuação de um modo geral ter sido ruim, porque o Luciano participa ativamente do gol de empate do Corinthians, quando ele poderia dar um bico na bola, né? E ele, antes disso, já tinha errado 2 vezes ao tentar sair construindo, que, veja bem, é uma coisa que o Zubeldia gosta e pede. Mas a questão não é o sair construindo, é sair com o pé mole, é sair sem concentração, é sair desatento. Na terceira vez, o Corinthians acabou fazendo o segundo gol, né, do empate. E aí, no segundo tempo, ele realmente não se achou mais e acabou saindo. Mas tem um destaque importante para fazer sobre ele e Lucas. Apesar deles terem sido escalados juntos de novo, naqueles 20 minutos, 25 minutos, onde São Paulo foi muito bem, a gente conseguiu ver que o Zubeldia permitiu ao Lucas a flutuação e deixou o Luciano um pouco mais para o lado direito ao longo do jogo, quando o São Paulo, especialmente, tinha o combalão, que ele fala, né? Por isso o Lucas conseguiu ficar tão à vontade, faz o gol pelo centro, mas em alguns momentos ele se posicionava do lado direito também para abrir o corredor, quando o São Paulo tinha um pouco mais de dificuldade de sair do lado esquerdo. Então havia uma alternância, ele não teve aquela coisa de Lucas preso do lado direito e Luciano preso no meio. Os dois flutuaram, isso melhorou a atuação do Lucas, especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo, aí foi o Luciano mesmo que não conseguiu jogar, como o Nestor também não estava conseguindo jogar. O time do Nestor hoje, né, de um modo geral. Então acho que o Zubeldia acerta na substituição, quando bota o Rato e quando coloca o Michel Araújo. O Rato precisava entrar em algum momento, eu teria posto na quinta, não sei se teria posto hoje, mas entendo ele querer o jogador ali, tá voltando, botar o cara para decidir um jogo desse tamanho pode dar errado por causa da condição física dele, mas ele entrou firme. Mas claro, não conseguiu render, não estava ainda inteiro para o jogo. Mas ele acabou virando o dono daquele lado direito e o Lucas ficou solto de vez. Porém, hoje o Corinthians conseguiu marcar melhor o Lucas ali e ele teve poucas escapadas. Também estava um pouco menos inspirado no segundo tempo. Então, para se ver que nem sempre só o Lucas centralizado resolve, tá? Teve a expulsão do Caetano de novo. E o São Paulo teve um jogo contra o Corinthians muito equilibrado no segundo tempo, até cerca de 30 minutos, e depois da expulsão. Tem muita gente que fala que o São Paulo é ajudado por expulsões. Em alguns jogos não é. Hoje acabou sendo porque o Corinthians se obrigou a ficar mais e o São Paulo teve um pouco mais de espaço para pressionar. E teve jogadores mais inteiros para pressionar. Então, dos 30 minutos até 43, 44, São Paulo pressionou muito o Corinthians, porém arriscou pouco no gol, né? Faltou chutar mais no gol. Faltou um pouco mais de confiança na hora do chute. O Corinthians praticamente não veio para o campo do São Paulo ali, veio em 1 ou 2 escapadas, uma delas pelo lado direito lá, que levou perigo, e a sorte é que dessa vez
quando a bola chega no Coronado, ninguém deixa o espaço aberto para ele, há uma preocupação dos jogadores em fechar esse espaço e tomar a bola dele, mas foi só. E aí, até por causa disso, termina num 2-2, um jogo que você poderia ter ganhado, por quê? Por causa da superioridade que o São Paulo teve no início e porque, basicamente, os gols que o Corinthians fez foram proporcionados por falhas que o São Paulo cometeu. Então é de se imaginar, claro que imaginar não é uma certeza, não estamos aqui afirmando nada, mas é de se imaginar que se você não falha daquele jeito, o adversário não marca gol e você vence a partida. A atuação do Jandrei é para discutir, tudo bem, tem qualidade com o pé, não é um goleiro firme, é um jogador para quem eu daria uma nota 5,5 hoje por causa da pouca segurança. Igor Vinícius teve bons momentos na partida, acho que ele foi bem, dá um 7 para ele. O Arboleda também foi muito firme, dá para dar um 7,5. O Diego Costa alternou momentos bons com momentos ruins, dá para sair com 6,5 daí. O Wellington foi médio, dá para sair com 6,5 também, apesar de ter sido importante no fechamento do corredor. O Luiz Gustavo demorou para sair, está muito lento no jogo. É um jogador que dificilmente erra passe, mas não estava dando dinâmica. É um jogador que hoje foi 6. E olhe lá. O Alisson, 7, sempre muito sério. Dá para dar uma nota... Puxa vida, o Luciano hoje não foi bem, não. É 5 e olhe lá. O Lucas Moura fez um gol, teve outros grandes momentos na partida. Talvez o melhor do São Paulo ali no ataque. Ou no momento ofensivo, 7,5. O Rodrigo Nestor, um pouco abaixo hoje, dá para sair com 6,5. E o Caleri dá para sair com 7. Incomodou a zaga do Corinthians, participou do lance da expulsão do Caetano, foi incisivo, faltou ter um pouco mais de presença na hora do chute a gol, né? Mas dá para dar um 7 para ele. O Rato entrou bem, se fez presente ali, participou de algumas articulações, não conseguiu ser mais incisivo, acho que por causa do seu estado, dá para dar um 6,5 para ele. Michel Araújo deu um pouco mais de pegada, ajudou na pressão e quase fez um gol, 6,5 para ele. Não, 7 para o Michel Araújo, vamos lá, 7 para ele. Ferreira entrou mais para o fim, incomodou um pouco, podia ter sido também um pouco mais firme nas chegadas ali, dá para dar um 6,5 para ele. Nesse finalzinho de jogo aí, foi isso que aconteceu no Clássico. Quarta-feira o São Paulo pega o Cuiabá e aí é aquilo que a gente falou do encadeamento de resultados. Se obriga a ganhar do Cuiabá, tem o Vasco no sábado, que é um adversário que está caindo pelas tabelas, mas é fora de casa. Acho que cai no mesmo caso do Internacional, apesar do Internacional ser um time muito melhor que o Vasco. Depois Criciúma em casa, Criciúma com dificuldades no campeonato, é um time frágil. E depois o Bahia. Então são, teoricamente, 3 jogos fáceis e um jogo muito difícil para o momento. Então tem que haver uma concentração nesses 3 próximos jogos para ganhar. Acho que o objetivo central é ganhar. Não dá nem para ser o pragmático do empate no sábado contra o Vasco. Tem que ser vitória. É isso, gente. Por esse vídeo é isso. Curta, compartilhe, avise os amigos e até a próxima. Valeu!